Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é aula de História. Pegue um livro para vocês estarem me acompanhando, página 156. Hoje vamos estudar sobre cidades e impérios da Mesopotâmia. Vamos estar vendo o Império Acádio, o primeiro Império Babilônico, o Império Assírio, o segundo Império Babilônico e o Império Persa. Povos e impérios da Mesopotâmia. Os povos que ocuparam a região da Mesopotâmia e construíram os impérios foram os acádios, babilônios, assírios, caldeus e persas. A região da Mesopotâmia era disputada por vários povos, porque suas terras eram férteis e a proximidade dos rios favorecia o comércio fluvial. Um dos primeiros povos que habitaram na Mesopotâmia, vocês lembram? Foram os sumérios. Eles organizavam-se em cidades autônomas, né? Independentes. Vocês lembram a escrita? A escrita, eles utilizavam o quê? A escrita cuneiforme. Seu sistema numérico influenciaram vários outros povos que vieram na região. Vamos ver agora o Império Acádio. Os acádios formaram o primeiro império da região da Mesopotâmia, depois de entrarem em guerra para tirar o poder do povo dos sumérios. Depois da guerra, os dois povos, o que eles fizeram? Eles uniram-se e construíram um império unificado, também chamado de Império Acádio, liderado pelo rei Sargão I. Os acádios herdaram costumes, cultura e também a escrita cuneiforme dos sumérios. Então, por isso, a cultura dos sumérios foi muito importante para os acádios, né? Porque eles adotaram a escrita cuneiforme, incorporaram diversos costumes dos sumérios, desenvolvendo a chamada cultura sumério-acadiana. O Império Babilônico. O Império Babilônico, durante a existência do Império implantado pelos Amorritas, o primeiro Império Babilônico, houve o que? Intenso desenvolvimento territorial, ampliação da produção agrícola e unificações linguísticas e religiosas. O mais destacado monarca do período foi Hammurabi, reconhecido também pela atribuição do Código Legal que recebeu seu nome, o Código de Hammurabi. Então, gente, durante o reinado de Hammurabi, houve grande desenvolvimento da agricultura por meio da construção de reservatórios de água e canais de irrigação. Também foi criado o que? O Código de Hammurabi. Então, essas foram as principais ações de Hammurabi durante seu reinado. Vamos ver agora os assírios. Enquanto o Império Babilônico se fragmentava, né, se dividia, separava, no norte da Mesopotâmia se desenvolvia o Império Assírios. Os assírios, um dos povos que habitaram a Mesopotâmia, construíram um grande império a partir da cidade de Assur. Esse império ficou conhecido como um dos maiores e mais organizados da região, surgindo aproximadamente em 1300 a.C. e que foi hegemônico até 612 a.C. A civilização assíria também se destacou por causa de seu poderoso exército com guerreiros temíveis e notórios, né, pelo recorrente uso da violência contra os seus inimigos. Vamos ver agora o segundo Império Babilônico. Então, já o segundo Império Babilônico começou em 612 a.C. e é marcado pela derrota dos assírios para os caldeus. Coube a Nabucodonosor transformar a Babilônia em um importante centro cultural. Também é nesse período que surge o conjunto arquitetônico formado pelos jardins suspensos da Babilônia e a Torre de Babel, cuja referência está no Velho Testamento, na Bíblia, né?
Então, o esplendor da Babilônia era a preocupação constante de Nabucodonosor. Após sua morte, o segundo império babilônico entrou em decadência. Temos aí, né, o jardim suspenso da Babilônia, como era. Então, as principais ações de Nabucodonosor da Babilônia durante o Segundo Império foi o que ele comandou a reconstrução da Babilônia, que havia sido devastada após vários anos de guerra, revoltas e invasões. A cidade também se tornou, crianças, um importante centro comercial por onde passava caravanas de mercadores que se dirigia ao Oriente. Nabucodonosor II é apontado como o principal soberano babilônico, tendo sido atribuída a ele importantes intervenções e realizações no auge do império. E o Império Persa. A civilização persa foi uma das mais expressivas civilizações da antiguidade. Mais expressivas, em que sentido? Cheia de entusiasmo, animação, energia. Então a Pérsia situava-se a leste da Mesopotâmia, num extenso plano onde hoje corresponde o Irã, localizado entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Ao contrário das regiões vizinhas, possuía poucas áreas férteis. Então essa civilização estabeleceu-se no território por volta de 550 a.C. Então, através de Ciro, que era um príncipe persa, realizou o quê? A dominação do reino da região da Média, e assim deu início à formação de um bem-sucedido reinado que durou cerca de 25 anos. Nesse período, esse talentoso imperador também conquistou o reino da Lídia, a Fenícia, a Síria, a Palestina, as regiões gregas da Ásia Menor e a Babilônia. Então, os persas eles tinham terra menos fértil. Então, a principal atividade econômica desenvolvida pelos persas era a atividade comercial. E como era a religião dos persas? A principal religião era o zoroastrismo, que pregava que existiam duas forças opostas que lutavam entre si: Ahura Mazda, o criador benéfico, e Ahriman, o destruidor. Cabia aos homens praticar boas ações para que Ahura Mazda prevalecesse. Façam a leitura do capítulo, anotem as dúvidas.